Nós estamos já na terceira semana dedicada ao princípio da humanização e hoje, como reflexão inicial, eu trouxe aqui novamente essa frase da Cassandra Brené Brown, que é uma professora universitária renomada nos Estados Unidos e que virou aí assessora de algumas personalidades bem conhecidas e que trabalha exatamente essa questão da imperfeição da gente como ser humano. A tarefa mais difícil, né, que a gente tem nesse processo é, de fato, entender, aceitar e amar as nossas fraquezas, né, porque é com elas que nós vamos ter que conviver, né? O que significa, na verdade, que a gente deve se aceitar como nós realmente somos e não ficar imaginando ou apaixonado por aquela pessoa que a gente imagina que a gente deveria ser, né? Uma imagem artificial que a gente tenha construído para a gente. Continuando então com a questão do princípio da humanização, cujo enunciado são apenas essas 3 palavrinhas, né, que afirmam que todos somos gente. A gente já trabalhou isso nas 2 semanas anteriores e vamos hoje mudar um pouquinho o foco do trabalho, né? Como todo princípio, a gente deve sempre lembrar que esses princípios descrevem questões comportamentais, né? E o nosso comportamento, basicamente, ele se dá em 2 entornos. Ele se dá, né, a partir da gente, ao nosso redor, diretamente na nossa família, e depois ele se dá em outros ambientes, né, que não são iguais para todos, né? Nós compartilhamos aqui o grupo de apoio, mas cada um tem seu próprio conjunto aí de outros lugares, né, onde interage, que nós chamamos então de círculos sociais, né, que podem ser desde o seu grupo de vizinhos, o grupo do seu trabalho, o grupo dos seus amigos virtuais, nas redes nas quais você participa, os seus amigos de verdade, né, os seus colegas de fé na religião onde você atua e assim por diante. E hoje, então, o que nós vamos fazer é abordar o princípio da humanização na questão dos questionamentos para reflexão, né? Nós passamos as 2 últimas semanas revisando frases célebres que nos levaram aí a fazer uma série de reflexões sobre o que significa ser gente. E o que nós vamos fazer agora, então, é, na verdade, pegar essas questões levantadas, né, por esses autores e colocá-las aí de uma forma mais ou menos ordenada para fazer a gente pensar, se autoavaliar nessa questão. O primeiro ponto, né, quando a gente fala em humanização, é a questão da comparação com os super-heróis, né? Ser humano não é super-herói. Esse é um clichê que a gente usa, mas a gente precisa tomar cuidado para não se limitar ao clichê, né? Na verdade, como ser humano, nós podemos nos colocar aí no papel de diversos personagens e cada um desses personagens, eles acabam, na verdade, prejudicando a gente na nossa humanidade, né? Só para exemplificar aqui, né? Vocês devem estar lendo o slide, né? Se a gente é o caixa eletrônico que está pronto para distribuir dinheiro para quem vier pedir e precisar, né, a gente deixa de ser
humano da mesma forma que se a gente se posiciona como super-herói, né? Só muda o que a gente está entregando. Da mesma forma, se a gente assume o papel de mártir, né? Que assume para si as falhas do outro. E por último, essa questão do super-homem que vive em busca da perfeição, né? Acontece, né? Às vezes, em algum momento, a gente tem um lapso e acaba caindo nesse comportamento. Mas a gente precisa ter consciência disso e, o mais rápido possível, voltar a ser gente. O que significa ser gente? Ser gente significa, em primeiro lugar, que a gente está cuidando da gente. Porque na vida da gente, ninguém é mais importante que a gente mesmo. Então, se eu tenho sonhos, projetos, ou eu preciso, né, trabalhar a minha saúde, a minha aparência, o meu lazer, né, a gente tem a gente mesmo como protagonista disso em primeiro lugar, né? Se a gente viver em função dos outros, né, essas questões certamente vão ser prejudicadas, né? E se a gente viver somente em função do outro, né, seja porque o outro tem um comportamento que leva a isso, ou seja porque a gente tem um tipo de necessidade de ser aprovado pelo outro em tudo que a gente fizer, nesse caso também a gente estaria perdendo a nossa humanidade. E como reflexão final aqui, eu deixo a pergunta aí, né? Se é possível ser feliz sem dinheiro, né? Tem algumas historinhas de espiritualidade aí que dão a resposta para essa questão, né? Mas nós podemos mudar essa palavra dinheiro por outras que estão ali em cima. Saúde, aparência, objetivos, ou a própria vida, se vocês quiserem, né? Muito bem. Então, se todos somos gente e cada um de nós quer ser gente, a questão fundamental, né, como foi dito aí no começo, é como que a gente mesmo se enxerga, né? O que a gente reconhece na gente e daquelas coisas que a gente reconhece, quais que a gente valoriza, né? Então, em primeiro lugar, esses personagens, né, que nós descrevemos antes, nós precisamos entender que isso não é para a gente viver, né? Pode ser numa peça de teatro, por algum momento da vida conveniente, mas não é o que a gente vai conseguir ser o tempo todo, não dá certo, né? Nós precisamos entender que nós somos falíveis e imperfeitos, e que isso leva a gente à necessidade de se desenvolver sempre mais e de forma continuada, né? Enquanto houver vida, né, o ditado diz que há esperança, mas é muito mais que esperança. Enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade de continuar trabalhando para a gente ser cada vez melhor nesses aspectos que a gente reconhece que precisam ser desenvolvidos. E essa questão, então, na verdade, do desenvolvimento, né, baseado nos acertos e nos erros da nossa própria experiência pessoal, é que acabam servindo, então, para a gente ter um desenvolvimento maduro, né? Porque ele só vai acontecer se a gente conseguir enxergar a gente, isto é, respondendo à pergunta do título desse slide, né? Se eu consigo me ver como eu realmente sou, da maneira como a realidade objetiva está me mostrando que eu sou, e não eu vivendo uma fantasia, né, que eu sou alguma coisa que eu não sou, ou um auto-engano, como vocês queiram chamar.
Então, essa é uma dificuldade que muitas vezes a gente encontra, né? E uma das questões que a gente precisa então fazer é trabalhar isso para conseguir entender a gente mesmo, né? E aí tem aqui algumas dicas, né? Os outros, né? Nós não queremos viver em função deles, mas eles acabam servindo de alguma forma como placas de sinalização no nosso caminho, né? Quando a gente faz alguma coisa que os outros reconhecem que a gente se destacou, né? Seja no ambiente que for, na família ou nos outros círculos sociais, ou ao contrário, né? Se a gente cometer erros e tiver insucessos e falhas, e a gente pode usar isso como indicação de onde que precisa melhorar para poder passar a acertar, né? E a última questão levantada aqui é a questão das nossas reações, né? Existe uma tendência aí, quando a gente não tem consciência do nosso comportamento, muitas vezes, principalmente quando a gente não é tratado como a gente imagina que deveria ser, de reagir de uma forma também que os outros vão achar que não é reação de gente, né, para falar em termo popular, né? E essa é uma outra questão que a gente precisa aprender a se observar. Nem todos vamos conseguir eliminar 100%, mas lembrem, a evolução da gente é sempre uma comparação com a gente mesmo, né? Isto é, não adianta a gente se comparar com os outros, né? A gente precisa se comparar com a gente mesmo em outros momentos do tempo para verificar se de fato a gente está conseguindo progredir, ok? A gente tem aqui algumas questões referentes ao relacionamento dentro da família, né? E aqui tem algumas questões que são importantes para destacar, né? A primeira questão é consequência de tudo que nós já falamos, né? Se todos somos gente, então cada membro da família também é. E isso significa que nenhuma dessas pessoas que formam a nossa família são pessoas perfeitas, né? Porque isso não existe. E isso é uma questão também que a gente precisa entender e aceitar, né? A outra questão que nós trabalhamos aqui no nosso movimento, né, que traz bastante gente aqui, é que podem existir dentro da família pessoas, né, que nós apelidamos aí de problema, entre aspas, no slide, né? São pessoas que têm, por alguma razão, um comportamento anômalo, né? Podem ser pessoas que têm um defeito biológico na sua formação, podem ser pessoas que estão momentaneamente com a compulsão de alguma substância que modifica o seu comportamento, tá certo? As razões aí podem ser várias, né? E em muitas famílias, infelizmente, né, essa característica ela não fica restrita a uma pessoa, né? Tem casos, né, de famílias aqui com a gente onde é mais de um com essa característica. Então a gente precisa se colocar com empatia nessa situação e entender que essa situação vai gerar incômodos, dificuldades, prejuízos, né? Mas a gente precisa pensar que continuam sendo seres humanos da mesma forma, continuam sendo gente. E aí vem a questão, né, de que maneira nós vamos ofertar oportunidades, ajudas, e essa é uma das questões que a gente vai trabalhando semana a semana aí com a vivência de cada um no seu subgrupo, ok?